Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presente, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 34ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito o secretário que faça a leitura do expediente. Ofício número 472/2014. Senhor presidente, em atenção ao expediente dessa Casa Legislativa, contendo o requerimento número 79 de 2014, de autoria do ilustre vereador Flávio de Almeida Ribeiro, encaminho a Vossa Excelência cópia do que nos foi encaminhado pelo gestor de atendimento da CCR Nova Dutra, em resposta ao requerimento supracitado. Na expectativa do atendimento, apresento a essa presidência aos seus dignos pares protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, prefeito municipal. A Prefeitura Municipal de Piraí, excelentíssimo senhor Luiz Antônio da Silva Neves. A concessionária da rodovia Presidente Dutra S.A. vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência informar que, infelizmente, no presente momento, não possui condições de atender a solicitação contida no ofício em referência, tendo em vista que as obras mencionadas, construção de passarelas, não foram aprovadas pela NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, motivo pelo qual os projetos não foram elaborados. Sendo que nos cumpria informar, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Virgílio Leocádio, gestor do atendimento. Passaremos para o grande expediente para uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Ladeira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Eu gostaria de começar a minha fala, fugindo da minha pauta, pedindo ao nobre, excelentíssimo futuro presidente dessa casa, como já foi discutido aqui várias vezes por diversos vereadores, que a sessão, a partir de janeiro ou fevereiro, possa ser colocado no regimento interno da casa, que mude o horário da sessão para as 19 horas. Caso ao contrário, eu estarei aqui todos os dias às 18 horas, vou assinar o livro de presença e às 18h30 eu vou me retirar do plenário. Então, eu tenho certeza que o senhor concorda com essa minha atitude, pois a população, pois os vereadores, acredito que todos aqui queiram cumprir o horário, e em 2 anos de mandato, se isso aconteceu uma vez, foi muito. Eu acho isso um desrespeito com nós, vereadores, que chegamos no horário, tem alguns que têm problemas, não pode chegar devido a algumas circunstâncias, e com a população que liga a Web TV às 18 horas em ponto para assistir a sessão, já que essa casa usou esse instrumento para poder levar a informação até ao público, e o público não está tendo a informação no horário ao qual essa Câmara foi estipulada. Então, eu gostaria da sua atenção, futuro presidente, em relação a este assunto. Eu queria também agradecer aos alunos lá do Colégio do Caiçara, agradecer ao aluno Lucas Pereira da Fonseca, parabenizá-lo, aluno do 7º ano, por ter recebido no sábado, agora, lá no Rio de Janeiro, junto com a secretária de Educação, ele recebeu a menção honrosa por ter participado da Olimpíada de Matemática no estado do Rio de Janeiro. Não chegou ao final, não recebeu a medalha de primeiro, segundo, terceiro, mas foi uma grande conquista em ele ter participado e ter ficado entre os semifinalistas. Queria também parabenizar a aluna Vitória Agapito, que teve a melhor redação nas Olimpíadas de Língua Portuguesa, promovida pela Secretaria de Educação aqui de Piraí.
Queria parabenizar também a sua irmã, a Vivian Agapito, que ficou no primeiro lugar no campeonato soletrando de inglês. É uma atividade que testa a capacidade do aluno na soletração do alfabeto em inglês. Esses cursos, essa promoção, esse campeonato foi todo desenvolvido pela Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação, na pessoa da secretária Sandra Simões, ao qual eu a parabenizo por essa iniciativa que só dá mais ânimo às crianças e faz com que as crianças se acreditem ainda mais no estudo do nosso município. Eu queria também parabenizar as merendeiras da escola Epitácio Campos, lá no bairro do Caiçara, por terem, nas duas modalidades, merenda nota 10, ter ficado em segundo lugar, e participado também com uma receita no Festival do Cachaça e Chorinho, que ficaram em segundo lugar. Ou seja, esses alunos e essas merendeiras são todas do colégio lá do Caiçara, ao qual tem a direção da nossa diretora, a Ivanete, lá do bairro da Caiçara, ao qual eu parabenizo também, e que está à frente nesses 2 anos lá no Colégio Caiçara. Eu, como vereador eleito, e em nome da comunidade do Caiçara, eu parabenizo os alunos, os servidores da escola e a diretora. Senhor presidente, eu também não poderia deixar de agradecer, já que ontem os vereadores foram 3, então eu não queria que se tornasse uma coisa repetitiva, agradecer à SEDAI, através do seu presidente, Wagner Victor, agradecer ao nosso governador Luiz Fernando Pezão, ao deputado estadual Gustavo Tutuca, queria agradecer também imensamente ao nosso prefeito, doutor Luiz Antônio, porque para mim foi uma felicidade. Eu participei de uma reunião no sábado lá no Varjão, e eu tive a felicidade, fui contemplado com a notícia de que estaria sendo assinado um contrato para a perfuração do poço artesiano no bairro do Caiçara. Uma reivindicação antiga dos moradores. Moro no bairro do Caiçara há 12 anos, convivo com problema de falta de água. O poço artesiano ao qual tem no condomínio onde eu resido é um poço de água ferrosa, uma água poluída que não dá para o consumo. Então, os moradores vêm passando uma dificuldade muito grande no bairro. E agora, nesses últimos meses, o fato se agravou pela falta de água nas nascentes, na Serra das Araras, no bairro do Caiçara, na grota que fica lá próximo do Aras. Então, a dificuldade tem sido imensa. Todos os sítios estão com falta d'água. Eu tenho sido atendido pelo secretário Cadão, ao qual quero agradecer a sua secretaria, por estar enviando carro-pipa para 5 ou 6 famílias, inclusive a Vila Cristã, que está passando por muita dificuldade. E essa notícia da perfuração do poço, eu acredito, segundo não tive acesso específico ao contrato, terá início das suas obras para janeiro, agora. Eu tive acesso ao projeto, mas não muito fundamentado, mas segundo informações do doutor Antônio, superintendente da SEDAI aqui em Piraí, o poço terá 78 metros de profundidade, o bairro do Caiçara será todo canalizado, e eu acredito que, caso a obra comece realmente em janeiro e o poço esteja constatado água potável, a obra será em questão de meses. Então, quero parabenizar o doutor Luiz Antônio. Tive diversas vezes em seu gabinete fazendo esta reivindicação. Os moradores querem muito água. E uma das minhas promessas, nós vereadores não devemos prometer em campanha, mas a situação estava tão agravante devido à falta de água, que eu fiz uma promessa, caso eu fosse eleito vereador, eu iria levar esse problema, eu iria cobrar muito do doutor Luiz Antônio. Teve um morador sábado, quando eu dei a notícia para ele trabalha em Itaguaí, mas os finais de semana, sexta, sábado, domingo, ele frequenta a sua casa, o bairro, e ele falou comigo. Quando eu me candidatei a vereador, eu falei que uma das minhas promessas seria trazer água para o bairro. Não que fosse um projeto meu. Isso é uma reivindicação antiga dos moradores. Antiga. Mas eu, como na modalidade de vereador, eu cobro incansavelmente ao nosso prefeito. E esse morador falou que isso seria impossível. Eu terminaria o meu mandato e não conseguiria levar água
para o nosso bairro. Então, diante dessa fala desse morador, eu fiquei muito constrangido e fiquei martelando, pedindo ao prefeito. E o prefeito me garantindo, me prometendo que esta reivindicação seria atendida sim, ainda neste mandato. E, para minha surpresa, no sábado, eu fui contemplado, onde eu mesmo pude assinar o contrato, junto com o governador Pezão, alguns vereadores que estavam presentes. Então, eu só tenho a agradecer e espero que isso seja somente uma das primeiras conquistas, não só para mim como vereador, mas para os demais vereadores. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador Darley. Boa noite, presidente. Posso fazer uso da palavra aqui mesmo? Perfeitamente, vereador. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente. Presidente, quero fazer aqui um comentário e eu gostaria que os demais vereadores, principalmente, por favor, prestassem bem atenção, porque eu acho, e tenho certeza, não tenho certeza, que é de prerrogativa do vereador, entendeu? O voto nesta casa. Estamos aqui há 2 anos atendendo tudo aquilo que vem do executivo para esta casa. Isso dito pelo próprio prefeito em todos os seus discursos de inaugurações ou evento que seja, que a casa é uma Câmara parceira, entendeu? Então, quando chega um momento, como chegou esse, de nós votarmos o repasse do município, e um grupo de vereadores que tem o direito no seu voto decide reter parte desse orçamento e liberando parte que, na verdade, era até 10% que os demais colegas queriam dar, nós conversando ontem, chegamos à conclusão de dar 20%, isso não significa que nós queremos colocar o prefeito contra a parede. Será que nós não temos o direito de nos posicionar também? Será que nós, retendo esses 20% do executivo, nós não, quem sabe, quem nos garante que nós não vamos estar ajudando o prefeito? Será que não é de direito nosso nós acompanharmos a administração do prefeito através do conhecimento de onde está sendo destinado esse dinheiro? Não que nós temos qualquer dúvida com respeito ao doutor Luiz Antônio. Defeito todos nós temos, conforme ele pode ter o dele, mas desonesto nenhum de nós somos. Em momento algum houve reunião aqui nesta casa para que nós retesse parte do orçamento para trazer o prefeito até a nós para poder negociar nada. Já foi dito várias vezes aqui por todos nós vereadores que não existe na região Câmara de Vereador como essa aqui, que não existe mensalinho nem mensalão. O que está sendo dito aqui é para todos que acompanham a Câmara de Vereador, a sessão da Câmara aqui pela Web TV, e que todos prestem atenção. Nós nunca negociamos nada, nós nunca botamos o prefeito contra a parede, conforme em alguma cidade vizinha nossa aí, que é de nosso conhecimento. Não precisamos disso, apenas temos o direito de nos posicionar, entendeu? E depois, ainda mais, dizer por algumas pessoas, não são por todos, que estamos sendo conduzidos por outras pessoas que têm intenções particulares. Que é isso? Eu acho que isso é uma falta de respeito com nós, com a nossa pessoa. Nós já adquirimos a credibilidade daqueles que acreditaram em nós e que votaram em nós. O respeito que temos pelo executivo, pelo cidadão, eu acho que devemos ter também. As pessoas têm que ter respeito por nós. Em momento algum nós queremos prejudicar o executivo. Tudo isso que foi conversado entre nós aqui, que decidimos, parte desse grupo aqui decidiu votar 20%, outra parte votar 40%, é de direito nosso. Em momento algum, esses 20% não pertencem ao vereador Darley, não pertencem ao vereador Alzimiro, ao Russo, ninguém, não pertence ao prefeito a ninguém, pertence à população, ao cofre público. Esse dinheiro está à disposição do prefeito
para quando necessário for que ele precisar. Eu duvido que algum de nós aqui, se ele mandar um requerimento para cá, uma mensagem para cá pedindo para que fosse liberado recurso desse dinheiro para ele manejar para qualquer coisa que seja, que nós entendermos que for bom para a cidade, que nós vamos deixar de votar. Em momento algum. Nós queríamos apenas a oportunidade de acompanhar isso mais de perto. E nós não estamos aqui, entendeu, para debater com ninguém. Nós temos que aprender a perder e ganhar, entendeu? E parabéns àqueles que votaram, entendeu, a chapa que ganhar. Não tem problema nenhum entre nós. O que eu não aceito é nós ser julgados, achar que nós somos bonecos de presépios, que nós estamos aqui para fazer o que os outros querem e não o que nós queremos. Nós somos maior de idade e somos responsáveis. Qualquer coisa que acontecer, prefeito, de irregularidade, com respeito à minha pessoa nesta casa, quem vai responder sou eu, não é aqueles que vai dizer o que eu devo e o que eu não devo fazer. Muito obrigado, presidente. Passaremos para a ordem do dia. Coloque em discussão e votação única a proposta de emenda que modifica, proposta de emenda modificativa, número 1/2014. Os vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Proposta rejeitada. Passaremos para a explicação pessoal, com a palavra o vereador Charles. Boa noite, senhores vereadores, público presente, internautas que nos assistem. Gostaria, apesar do nobre vereador Darley estar se ausentando do plenário, eu gostaria de parabenizá-lo pela fala. O senhor vereador Darley, ao longo dos anos, eu que o conheço há muitos anos, sei da sua luta, do seu trabalho, da sua integridade, da sua preocupação para com o município, das suas ações dentro de Arrozal. Muitos e bons serviços já foram prestados em Arrozal por Vossa Excelência. Não bastasse isso, sendo o senhor também pai de família, homem que é responsável, trabalhador, vitorioso na sua trajetória, dificuldades foram muitas para que o senhor chegasse até aqui. O senhor mesmo já nos narrou aqui o fato de não ter tido direito sequer a estudo. Não pôde estudar, e isso não fez de Vossa Excelência alguém menor. Muito pelo contrário. As suas palavras traduzem todo o seu conhecimento, toda a experiência adquirida ao longo dos anos. Nós não somos bonecos, nós não somos marionetes, não podemos nos comportar como tais. Precisamos respeitar as opiniões que são divergentes, diferentes das nossas, mas não podemos permitir que pensem que nós somos marionetes, que nós não temos a capacidade de pensar, de discernir, de entender, de raciocinar aquilo que nos é colocado como pauta, como tema, como caso que aqui se discute hoje. É nosso direito, na condição de cidadão que somos, na condição de legisladores que aqui estamos hoje, de opinar, de participar do processo, de colocar, externar aquilo que nós entendemos ser melhor para o nosso município, para os nossos cidadãos. E está havendo hoje, nós recebemos uma emenda, uma proposta, uma mensagem do Executivo, onde se propunha a manutenção dos 40% de remanejamento dos seus recursos, dos recursos do município. Dessa forma, ele poderia aplicá-los da forma que quisesse, onde quisesse, sem a necessidade de consultar essa casa. Casa essa parceira, sim, vereador, ao longo desses anos todos, não só desses dois que aqui o senhor se encontra, mas os outros 4 também, que onde eu já estava, já pertencia. Essa casa sempre foi parceira do Executivo. Mas essa casa não pode ser lembrada apenas nos dias de comemorações, nos dias de inaugurações, com aquele discurso onde se, com muita ênfase, diz: essa casa é parceira, essa casa é amiga, essa casa vota comigo. Essa casa tem que ter personalidade, essa casa tem que ter atitude, essa casa tem que ser parceira e votar sempre que achar que deve votar a favor. Quando não, votar contra. Isso faz parte, isso é democrático, faz parte do contexto das relações institucionais, das relações estabelecidas entre as casas. Nós não podemos nos furtar ao direito
de nos posicionarmos, de dizermos o que queremos, ao que viemos. Nós viemos aqui para representar uma sociedade, para representar os nossos amigos, irmãos, cidadãos, moradores desse município. E devemos fazê-lo com responsabilidade, com vontade, com galhardia, com respeito. Mas, repito, temos que fazê-lo. Nós não podemos simplesmente receber aqui as mensagens que nos são enviadas e não discuti-las, e não questioná-las. Nós precisamos, como eu sempre disse e digo, há 2 anos eu venho dizendo, nós precisamos de uma maior interação, nós precisamos discutir um pouco mais os problemas da cidade. São muitos os problemas. Mas quando você leva os problemas para o executivo está tudo bem. Você está enganado. Tem coisa boa vindo aí. É o que se ouve. E não está tudo bem. Tanto é que essa casa tem demonstrado isso. Essa casa tem demonstrado a sua insatisfação. Alguns, em determinados momentos, cobram do prefeito, cobram do secretário. Em outros momentos não, se sentem satisfeitos. Mas tem havido um índice de insatisfação muito maior do que de satisfação. Isso é um fato. Isso demonstra, isso denota que a falta de proximidade, a falta de contato, a falta de diálogo vem prejudicando as relações. Sei que todos aqui foram consultados ao longo dessa semana pelo prefeito. Sei que todos aqui receberam ligação do prefeito para se discutir o tema aqui hoje abordado. Menos eu. Não recebi ligação do prefeito. Não me convidou para discutir o assunto, para discutir o tema. Simplesmente, diante do seu pedestal, da sua soberba, da sua arrogância, ele ignorou a existência desse pobre mortal que fora eleito, assim como ele, pelo povo. Estaria ele, então, no Olimpo e eu aqui ardendo no inferno. Não sou digno, merecedor da consulta, do questionamento, do diálogo com o prefeito? O que faço eu, então? Bato palmas? Continuo achando graça? Eu não, senhores. Me desculpem aqueles que entendem de uma forma diferente. Respeito. Eu só acho que o que falta é respeito para com essa casa. Porque eu tenho insistido no diálogo, eu tenho pedido para conversar. Tenho minhas posições, pode ser que a maioria delas não agradem. Eu acho que é até natural. As pessoas não são iguais, nós temos o direito ao livre-arbítrio, né? Ir e vir, conversar, dialogar, se posicionar, e eu procuro exercer esse meu direito. Mas o que eu vejo do outro lado é a total falta de interesse para se manter esse diálogo. Votar aqui 20% de remanejamento, até quero registrar nos anais dessa casa, a minha proposta era 10%, e não 20%. Para tentar fazer com que o senhor Luiz Antônio desça do seu pedestal e venha se relacionar como um simples mortal, ou com os simples mortais aqui. Para que ele venha discutir os problemas da cidade conosco. Para que nós não fiquemos aqui só abaixando a cabeça e atendendo às suas solicitações, quanto às suas mensagens e projetos. Não sou boneco, não sou marionete. Repito, sou parceiro. Mas gostaria de ser tratado como tal. Não tenho sido. Por esse motivo, então, estou aqui me posicionando, que entendo, mais uma vez, estar sendo o senhor prefeito, já dito a ele, covarde para com o relacionamento entre as instituições. E respondo aqui por mim. Se os demais não quiserem se enquadrar, não tem problema, é direito dos demais. Falo por mim. Ou mudamos esse quadro, ou não conseguiremos continuar a boa relação estabelecida até aqui. Meu voto pelos 20% é para que ele se torne, repito, mais humilde e venha conversar conosco. Nós ficamos sabendo das inaugurações, das contratações, nas ruas, nos botequins, nas farmácias e padarias. Não há comunicação entre as casas. Uma vergonha para uma casa que é parceira. Aqui não tem merendinha, não. Aqui eu não recebo dinheirinho de prefeito para votar. Aqui não tem, senhor vereador, nobre vereador Darley, mensalinho nem mensalão. Tem turismão, que vai acabar. Vai acabar, o turismão tem. Mas mensalinho e mensalão não tem. Isso é seriedade, isso é comprometimento. Agora, não me peçam, senhores, para comungar mais com isso, com todo respeito aos senhores.
porque eu sequer fui convidado para conversar, como foi feito naquele projeto de lei que eu apresentei nessa casa, onde todas as contratações, todos os editais de licitações teriam que passar pelas comissões dessa casa. Todos aqui acharam o projeto ótimo, mas depois o seu prefeito chamou vocês lá e vocês não quiseram votar. Eu recolhi, está recolhido. E do que adiantou? Melhorou as relações? As relações melhoraram? Não melhoraram, senhores. E não vão melhorar. Então, meus amigos, eu quero deixar registrado aqui mais uma vez, e pela última vez, porque não havendo interesse por parte do prefeito no diálogo, também não haverá da minha parte. Ele toca o barco dele, eu toco o meu. Eu só não vou ficar batendo continência e batendo palma para maluco dançar. Porque se tem uma coisa que eu não sou, é idiota. Se eu fosse, eu não estaria aqui. Para se pedir e ter o respeito, tem que se dar o respeito. Tem que fazer por onde merecer. E eu não vejo por que hoje o nosso prefeito merecer. Mais uma vez, covardemente, quero registrar nessa casa, o senhor prefeito ligou para todos nessa casa, talvez a exceção de um ou outro que se justifique depois, para convencê-los a não tirar os seus 40%. E sabe o que vai acontecer após isso? Vamos ficar todos nós aqui a bater continência, porque não precisa da gente para nada. Nós somos bonecos hoje. Nós não fiscalizamos nada. Nós não tomamos conta de nada. Nós não tomamos conta dessa casa. Para que, vereador? Deixa que o prefeito toma conta de tudo. Administra tudo. Resolve tudo. É assim que os ditadores fazem. Com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, vossas excelências, companheiros vereadores e público presente. Gente, a democracia ainda é o melhor sistema que se existe para se governar um país politicamente. Agora em Brasília, agora, começou às 18 horas, uma sessão do Congresso Nacional, que vai unir Senado e Congresso para votar alteração da lei orçamentária do nosso país. Importantíssimo. Nós vivemos uma crise internacional de grande porte, afetando todos os países, nós vimos em Portugal, Grécia, Espanha, dívida pública crescendo de uma maneira acelerada, e a presidente Dilma, agora nesse segundo mandato, está fazendo uma demonstração da força de vontade de botar o país nos trilhos. E ela botou uma proposta muito clara, que nós vamos ver daqui a pouco qual o resultado que vai dar, porque provavelmente essa sessão vai varar à noite. Se vamos poupar dinheiro para pagar banqueiro, especulador e dívida, com a fome do povo brasileiro, ou se vamos fazer alteração devida para manter os empregos, manter a indústria, manter o PAC. É isso que está sendo discutido lá em Brasília. E eu aqui não sou diferente. Eu fui oposição desse plenário aqui, cansei de falar bastante verdade aqui. Hoje eu faço parte da Aliança Popular Progressista, que o método dessa gente não é diferente. Eu, quando estava na oposição, recebi 1 milhão de propostas e não me submeti, minha gente. Fiquei fora de um mandato eleito legitimamente pelo povo aqui de Piraí. Eu posso falar, eu fui eleito. Eu não fiquei aqui, mas eu fui eleito. Tive muito mais votos que um monte de gente aí. Por não aceitar a proposta indecorosa, sacanagem. Fui chamado. E dessa vez agora, aceitando uma proposta, falando com o governador eleito, Luiz Fernando Pezão, que provavelmente nem aqui eu estaria, porque eles segregam, eles acham que a gente é nazista, que não tem direito de se posicionar. Só que eu sou um homem com mais de meio século de vida, muito macho, para dizer não para aquilo que eu acho de interesse desse município.
Vim para a política, não enriqueci um centavo. Vou abrir, e essa casa tem, quando eles pedem aqui a declaração de bens. Eu trago a minha declaração de imposto de renda completa. O que eu ganhei da Câmara, o que eu ganhei da SEDAI, toda a minha vida. Então, não admito dúvida a meu respeito. Qualquer um que quiser, atire a primeira pedra. Então, nessa casa aqui não vai ser diferente, não. Não vai ser diferente, não. Não venha usar subterfúgio para tentar me convencer a entrar em qualquer abismo ou tentar botar mercenário para poder negociar falcatrua. Não admito. Faz uma ficha corrida desde quando eu cheguei nesse Piraí. Puxa, desde quando eu comecei, nos meus 11 anos, trabalhando aqui, ó, na rua Pitácio Campos ali, meu amigo, companheiro, Camilo Ferreira dos Santos, para ajudar meu pai a criar 11 filhos. Funcionário público dessa municipalidade. 40 anos de vida aqui dentro. Pergunta quem eu tenho dentro da prefeitura. Ninguém. Quem eu tenho no hospital? Ninguém. Quem eu tenho na Câmara de Vereadores? Ninguém. Puxa, faz o pente fino, é isso que eu quero ver. Vamos medir cada um aí os seus interesses. Então eu quero assim, vamos competir? Vamos. Faz parte da democracia. Maravilha. Uma maravilha. 178 milhões? Vão para dentro da prefeitura fiscalizar, acha um fato do Congresso, vamos fazer uma CPI, vamos caçar, vamos botar corrupto na cadeia. Não me venha com subterfúgio, formação de grupo A, grupo B, para usar isso aqui politicamente. Querer engessar qualquer administração, uma gestão... Está lá, Dilma. Está sendo discutida agora no Congresso Nacional. Agora. Uma sessão conjunta lá para ver. E, ó, pode acontecer até coisas piores. Seu Eduardo Cunha está para ser o presidente do Congresso. Vocês observem o que está pela frente. E meu Piraí, que eu tanto amo, eu não quero ver esse tipo de procedimento em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Fui oposição a essa casa. Fala para mim o dia que eu votei contra o meu município. O dia que eu negociei qualquer coisa. Pisar na cabeça de qualquer um para alcançar qualquer posto. Sou concursado da SEDAI. Trabalhei 8 anos e meio na Light. 25 de SEDAI. E alguns anos trabalhando pelos bares aí, para ajudar meu pai. Então, olha, pode abrir o que quiser, abra o sigilo telefônico, bancário, fiscal, o que vocês quiserem. Fiz isso quando teve aquela denúncia daquele mensalão em Brasília, não vai ser diferente hoje. Vim para a vida pública para ajudar meu semelhante. Fico feliz a hora que me aumenta um piso salarial desse município. Fico feliz se vier um abono de Natal o melhor possível para essa população. Fico feliz quando as nossas crianças vão lá para a Olimpíada de Matemática, tiram nota boa. Quando vem uma empresa que se instala ali no Varjão. Quando bota uma água lá para a nossa população do Varjão. Quando faz um asfaltamento de uma rua, bota a água que tanto precisa, esse líquido maravilhoso que está aqui, lá para a nossa Caiçara, ali para o Sanatório da Serra, que a gente vê lá a dificuldade daquela população sendo abastecida pelo carro-pipa. Essa é a política que eu quero, a política do bem. Gente, são 178 milhões. Me mostra superfaturamento, me mostra roubo, corrupção. Vamos bater em cima, vamos abrir a CPI. Hoje, lei aqui nessa casa, nós podemos fazer através de decreto legislativo. Botou aí, tem os pareceres, votamos, vai prefeito, não homologou, a gente faz decreto legislativo. Nós temos essa capacidade. Então, a democracia é o melhor regime que existe. Estamos aqui abertos, o voto de cada um daqui dessa casa é igual um do outro. Não interessa se ele teve mais ou menos lá na eleição. Não interessa. Então, minha gente, acho que a gente tem que ser respeitado. Eu sou um homem, apesar da minha humildade,
Nunca baixei a cabeça para ninguém, seja quem for. Passei pelo Exército 76, uma ditadura militar ferrenha. Nunca baixei a cabeça para ninguém. Tinha os meus superiores, que eram hierarquicamente superior a mim, mas nunca baixei a cabeça para ninguém. Depois de meio século de vida, calejado, já praticamente com a minha missão cumprida, vou ficar escutando conversa, que eu sou do grupo A, o grupo B, e vou votar de acordo com quem vai me alienar? Em hipótese alguma. O voto de cada um é igual, da mesma maneira. Fui candidato uma vez à presidência dessa casa, perdi, não faz parte da democracia, qual o problema? Fomos derrotados agora há poucos dias, qual o problema? Vai se tocar, eu peço realmente ao presidente, futuro Júnior Rocha, que vai assumir aqui a gestão desse poder, é um dos poderes representados dentro do nosso sistema de república federativa, é o poder legislativo. Realmente precisa se tomar umas medidas saneadoras. A gente vive aprendendo, e eu, cada dia da minha vida é uma aula. Aprendo com meus pares, aprendo com o público, aprendo na experiência de vida. Vamos ter que realmente cumprir o regimento, ver o horário de maneira correta, ver realmente, resgatar alguns pontos que realmente o nosso par sabe muito bem, como ele vai saber a partir de janeiro. Nosso ano legislativo vai começar a partir de fevereiro. Eu estou aqui para colaborar, tanto no legislativo, vamos para dentro do orçamento, vamos ver qualquer tipo de mau uso do dinheiro público, abra-se uma CPI, essa casa é para isso. Comissão Parlamentar de Inquérito, vamos investigar, é o fato direto, o que é? Superfaturamento de alimentação. O que é desvio de recurso público? Abre uma CPI, vamos investigar. Está correndo uma lá no Congresso, lá, referente a essa parte da Petrobras. Então, minha gente, temos instrumentos? Temos. O orçamento está aí. É aquilo que a gente fala assim, sabemos o que está chegando. Vamos fiscalizar para saber como está sendo investido, como está sendo gasto? É isso que essa casa pode se debruçar. Pega processo a respeito de uma obra, da compra da merenda, da compra de material de custeio, ou que seja do fundo de previdência. Vamos investigar. Tem roubo? Vai para a cadeia. 1 minuto, vereador. É isso que é feito. Tem roubo, vai para a cadeia. Vamos abrir a CPI, vamos apurar, vamos dar o direito de resposta, vamos dar o direito de defesa e vamos investigar. Então, minha gente, eu sou uma pessoa bastante enérgica em alguns pontos. Tem hora que a gente extrapola alguns limites. Eu faço isso aqui, faço com amor. Não vim para essa casa para levar um centavo para aumentar meu patrimônio, nem um centavo. Faço isso por amor, acreditando sempre na política, que é um instrumento de fazer justiça social. A gente vê o desenvolvimento do nosso país na educação, a nossa tecnologia hoje está avançando bastante, modernização em todos os parques aí industriais. Essa Ambev está aí hoje aí, gerando um número maravilhoso de emprego, a EBD está se instalando lá, a Papel Piraí se modernizou, hoje o cigarro já não é o grande polo de faturamento dela, ela hoje já usa outros tipos de papéis e assemelhados para poder estar se mantendo viva lá, a Schwartz Malduí, trocou-se o nome, é um outro grupo hoje que é o maior de celulose do mundo. E nós temos uma grande oportunidade, gostaria de ressaltar. Temos o governador do estado eleito, um homem extremamente compromissado com a história desse estado, um dos melhores gestores públicos que eu conheço na minha vida. Ele está aqui hoje alinhado com a política municipal, trazendo no dia 12 a presidente Dilma. Será que isso não é uma harmonia para a gente enxergar um Piraí melhor? A presidente da República vai passar o dia 12, agora de dezembro, nessa cidade. O Pezão com a capacidade que ele tem. Meus pares que aqui estarão, será que a gente não vai estar lá para poder falar para ela o que a gente mais necessita, se é a passarela, se é um sistema de abastecimento, se é a despoluição do nosso rio? Vamos pedir alguma coisa. Nossos parlamentares que vão destinar emendas para nosso município, a gente sabe que grande parte dos investimentos desse município tem que ser através de emenda, tem que ser através das emendas e mais a ajuda do Estado.
Tempo encerrado, vereador. Então a gente realmente precisa da ajuda de todos esses entes federativos, seja da União, seja do Estado ou do próprio município. É isso que eu peço. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Eco Staccato. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Eu, primeiramente, quero te dar os parabéns, vereador Alzimiro, porque em diversas vezes que tive a oportunidade de assistir às sessões aqui na Câmara, né, no outro mandato onde Vossa Excelência estava eleito, Vossa Excelência sempre foi uma referência, né, de pessoa boa, compromissado, uma pessoa que busca aquilo que é de interesse coletivo. Eu, em momento algum, e isso já falando depois de eleito, percebi em Vossa Excelência, né, algo que fosse maior quando se relaciona à sua pessoa do que aquilo que é público. Isso é muito importante a uma pessoa pública. E o senhor pode ficar tranquilo que as pessoas que o conhecem de verdade não farão, né, nenhum tipo de associação da sua pessoa àquilo que não é correto. Em relação à votação que nós estamos fazendo hoje, eu tive diversas dúvidas. Né? Por quê? Porque isso é natural. O que eu acho certo hoje, amanhã pode ser que eu tenha dúvidas. Eu já tive em algumas situações onde eu agi com a minha filha de 3 anos de uma determinada forma e que depois eu fui lá para aquela criança e me desculpei. Pedi desculpas a ela, porque independente de ser criança, né, mesmo que não fosse a minha filha, eu ajo assim até com os meus alunos. Se eu errei, eu acho que a melhor forma de eu crescer, né, de eu tirar proveito desse erro é voltar e se posicionar. Eu, de forma alguma, vou criticar e tirar a legitimidade do voto de qualquer um dos meus pares, por um motivo único e óbvio. Quando eu estava ali sentado, o vereador Darley fez a colocação no seu pronunciamento e disse, né, será que nós não temos o direito de escolher? Será que nós não podemos? Com certeza, vereador, esse direito nos cabe. Por quê? Porque nós fomos eleitos pelo sufrágio universal, intransferível. O senhor está hoje aqui colocado e representa uma boa parte da população de Piraí, assim como eu. Então, hoje, o seu voto representa, sim, a demanda, né, de diversas pessoas. Então, o seu direito está refletido no voto. E não podemos, de forma alguma, desconsiderar isso. Eu tenho vários companheiros aqui que são referências para mim. Mas, acima da referência, está a minha posição enquanto vereador. Porque eu não posso não voltar. Eu, no primeiro momento, eu não tenho vergonha nenhuma. Por isso, agora há pouco, citei a questão da minha filha. Se eu peço desculpas para minha filha de 3 anos de idade, eu não vou voltar atrás de uma decisão que eu acho que é importante para o município? No primeiro momento, entendi sim que seria viável os 10%. Mas a burocracia existe, é uma carga muito grande e pesada. Mas não estou falando aqui levianamente. Eu estive com o secretário Paulo Maurício, que é o secretário de administração, procurei a Carmen na Secretaria de Fazenda, procurei o prefeito, procurei pessoas fora de Piraí, pedi opinião fora do que realmente representa a questão do remanejamento. Como são muitas coisas, eu vou falar em relação a algumas coisas que eu percebi como importantes, né, que é uma movimentação contábil. E essa movimentação, em determinados momentos, ela demanda mudanças que não são mudanças previsíveis, pela questão não só da inflação que muda de um ano para o outro,
De repente, nós teríamos aí um investimento de 5 milhões para fazer muros. Opa, mas de repente, desses 5 milhões aí, não seria possível, né, contemplar obras que são de extrema importância. Por quê? Porque o desastre natural ele acontece. Então, devido a isso, nós já votando dessa forma os 40%, o prefeito ele está autorizado a fazer esses remanejamentos. Mas, como bem disse o vereador Alzimiro, isso não nos isenta, né, do dever de fiscalizar, através de CPIs, indo até as secretarias. Eu concordo com o nobre vereador Charles, que nós precisamos fazer mais sim, em função da fiscalização, mas podemos fazer isso também indo até as secretarias, pedindo explicações, analisando as contas do governo. Eu confesso que não vou falar pelos nobres amigos, né, os demais vereadores, vou falar por mim. Eu faço muito pouco isso. E vou falar de um ato que eu fiz hoje, porque hoje pela manhã eu fui muito cobrado em relação a uma situação e relacionado ao voto, ao meu voto hoje. Vereador, o senhor não acha que 5 milhões para a Secretaria de Cultura do município de Piraí é muito dinheiro? E veio uma série de questionamentos. Se eu pensar na Secretaria de Cultura, com certeza é um valor acima dos padrões. Mas eu tive a preocupação para não jogar a conversa fora e falar dentro daquilo que está estabelecido e não da minha imaginação. Eu fui até a Secretaria e pedi algumas informações. Então, hoje, né, a Secretaria de Cultura ela não é mais só a Secretaria de Cultura. Ela tem área de atuação na cultura, no turismo, lazer e comunicação. E conta com 50 servidores. Eu não tive a oportunidade de encontrar a pessoa que me questionou depois que eu tive acesso a essas informações. Mas, com certeza, se eu não tivesse de posse dessa informação, que é uma informação oficial, eu seria refém. Porque eu hoje estou colocado aqui exatamente para responder às dúvidas dos munícipes. Mas, voltando à questão do remanejamento, em relação a essas demandas, né, que podem mudar durante o ano, eu entendi que o remanejamento nada mais é que uma autorização que a Câmara dá ao prefeito para que ele faça esse remanejo. E, para minha surpresa, também estive conversando com a secretária de Fazenda, ela me passou, né, alguns dados, que o grande número de remanejamento é na área da saúde, no caso de Piraí. Dentro, às vezes, na maioria das vezes, dentro da mesma da mesma secretaria, algumas pastas, né? Verba para remédio, verba para equipamentos, para fazer exames, e às vezes tem que mexer lá na rúbrica para tirar daqui e colocar ali. Às vezes a demanda para remédio cresceu e o prefeito, através da Secretaria de Fazenda, ele faz esse trâmite. Então eu entendi que tirar um pouco dessa burocracia seria viável. Agora eu vou falar também em relação à postura do nosso nobre prefeito Luiz Antônio. Eu não posso discordar da casa como um todo. Eu, nesses últimos dias, tive uma série de conversas com o prefeito. Eu já me coloquei aqui em plenário, eu não posso retirar nada do que eu disse aqui. Porque o dito foi, palavras são lançadas e elas não voltam. Eu já fiz vários questionamentos, nós precisamos sim, né, ter uma comunicação mais efetiva, a Câmara ser mais ouvida, que o Executivo tenha um olhar diferenciado para nós vereadores, não no sentido de atender o vereador, mas atender as demandas que as pessoas nos trazem na rua e nós apresentamos ao prefeito. E se colocou à disposição para fazer dessa forma, e foi humilde, pelo menos na conversa que teve comigo, reconheceu, e isso é bonito no ser humano, né? Nós temos que reconhecer a todo momento se houve um erro, se houve uma situação onde poderia ter sido melhor e não foi por falta da comunicação, e essa pode ser resolvida. Ele assumiu isso foi bonito, quero daqui de público dar os parabéns para ele, espero que realmente nós caminhamos dessa forma e que dessa forma possa acontecer. E no mais, senhores, eu espero, né, que a harmonia nessa casa ela possa voltar como era
né, no início do nosso mandato. Eu sei que as demandas vão acontecendo e nós ficamos, em determinados momentos, exaltados, nós ficamos numa condição assim de reféns, porque a população cobra muito mais os vereadores do que qualquer um outro servidor público, porque o vereador é aquele que as pessoas imaginam que tem o poder de resolver, quando na realidade não tem esse poder todo, e estamos na ponta da linha. E para encerrar, finalizar a minha fala, eu sei que muitas coisas nós temos que melhorar em nosso município, né? Que o prefeito precisa ter, né, um comportamento mais enérgico em algumas situações, mas outras questões não podemos admitir. Eu não posso responder por ninguém aqui em plenário, posso falar somente por mim. Eu não tive nenhum tipo, né, de fala, nenhuma coisa que fosse trazida para mim, né? Eu não tenho reclamações do prefeito no sentido de ser um sujeito desonesto, que faça as coisas fora da lei. Isso é bom para o município, porque nós sabemos que estar debaixo da lei também é uma proteção, além, né, da proteção que nós temos como políticos, também como pessoas. Se eu faço as coisas dentro do que manda o regimento interno da Câmara, quando estou em plenário, eu estou protegido, porque eu estou fazendo o que está disposto, o que manda a lei. Então, nesse sentido, eu não poderia deixar de me colocar, porque eu não posso ser, como bem disse o nobre vereador Alzimiro, associado a ações que não são legais, né? Parecer que o meu voto ele está condicionado a uma conversa com o prefeito. Um minuto, vereador. Correto. Que o meu voto está condicionado a uma conversa com o prefeito, ou com o secretário A, com o secretário B. O meu voto ele foi embasado, eu busquei informações sobre o remanejamento e depois de muito pensar, muito avaliar, entendi que seria melhor manter da forma como sempre foi nos governos do Pezão e do Tutuca. Por isso, nossa cidade avançou tanto. Por quê? Porque nós somos um grupo, né? Nós acreditamos, pelo menos que somos, e vamos fazer com que esse grupo retome o caminho, se ele saiu um pouco fora do trilho, e vamos fazer o que nos propomos a fazer perante a comunidade, perante as pessoas que nos elegeram, fazer um bom governo. Então, ressaltando e finalizando a minha fala, durante os governos do Luiz Fernando Pezão, hoje nosso governador do Estado, e também no governo do Tutuca, né, foi feito dessa forma, eu entendi que seria viável dar continuidade nesse modelo. Obrigado e boa noite. Com a palavra o vereador Mário Hermínio. Senhor presidente, eu só vou justificar meu Perfeitamente, vereador. Eu gostaria de falar, senhor presidente, e todos os colegas, que essa emenda ela foi acordada, discutida durante 2 reuniões. Uma das reuniões tivemos parlamentares que já se manifestaram contra. Disseram que não ia votar nessa emenda. E uma maioria quase que absoluta votaria 10%. Inclusive, nós fizemos até um documento que eu tenho escrito por alguns parlamentares, para não dizer que isso é mentira. E que depois, ontem, nós tivemos mais uma reunião, alguns parlamentares se pronunciaram contra a mesma emenda. E outros, realmente, de ontem para cá, mudaram sua opinião. É um direito da pessoa, é um direito do seu voto, era uma oportunidade não de engessar prefeito nem administração, e sim
trazer mais perto da gente o que está acontecendo na administração, porque nós hoje, vocês podem ler, está à disposição de toda a comunidade o orçamento. E diz lá dentro em que você vai remanejar, que não existe nenhum ponto específico, porque o prefeito hoje tem 40% de remanejamento. E outra coisa também que eu quero ressaltar, que esse, não só os 5 que votaram contra, a favor, foram autores da emenda, mas sim mais pessoas que não votaram, que votaram contra, que também eram a favor da emenda. Então, foi discutido exatamente para nós chegarmos a um consenso que não precisaria nem colocar em votação se tivesse realmente cumprido toda a sua palavra os parlamentares que ontem tiveram uma reunião com a gente. Então, eu acho que isso ninguém está contra prefeito, ninguém está contra a administração, nós somos realmente parceiros, porque todos os projetos que vêm para aqui, a gente já vota até em regime de urgência. Como eu sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, eu coloquei essas 2 vezes em discussão para todos os parlamentares, que fosse 40%, todo mundo estava ontem na reunião e viu. Que fosse 40%, todos se manifestassem. Que fosse 30%, todos se manifestassem. Se fosse 10%, todos se manifestassem. Então, nós só colocamos essa emenda porque nós tivemos maioria. Nós não colocamos de qualquer maneira. Agora, os parlamentares dizer que estão coagindo, que estão fazendo isso e aquilo, isso não existe. A pessoa faz o que ele quer aqui dentro. Você foi votado para você votar o que você quiser. Não é coagido por ninguém, não. Agora, se achou de sua maneira não votar, tudo bem. Agora, nós perdemos uma oportunidade de termos mais o executivo perto de nós, conosco. De nos explicar melhor o que vai acontecer. De nos dizer que aquele remanejamento, ele vai para a secretaria tal e que vai fazer aquilo. Por que nós não iríamos votar? Por quê? Se nós sempre fomos parceiros, sempre votamos no bem do bom para o município. Agora, comparar também o Pezão, que eu fui vereador junto com o Pezão e que fui com o Tutuca, com o atendimento que o Luiz Antônio dá para a gente, isso eu não concordo. Porque não temos o Tutuca, se qualquer vereador chamasse ou reivindicasse alguma coisa, ele iria até o vereador. Ou faria uma reunião, ou mandaria um secretário e atenderia. Agora, de hoje em diante, todos os parlamentares que sempre reclamam do prefeito, eu acho que não tem direito nenhum. Não tem mais direito de... E outra coisa, falar em CPI, se essa casa não vota um remanejamento de 20%, vai votar uma CPI para fiscalizar prefeito? Isso, pelo amor de Deus... Se não vota um remanejamento de 20%, que é a metade do que está hoje, vai votar uma CPI para fiscalizar contas do prefeito e do município? Isso é uma brincadeira. Então, eu justifico o meu voto, votei sim para emenda e votaria de novo. Não fui eu o autor, que é o que eles estão me massacrando, dizendo que eu fui o autor da emenda. Não fui eu o autor. Fomos um grupo que pessoas que assinaram que ia votar junto, votaram o contrário. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público presente. Queria falar sobre o horário. O futuro presidente Júnior Rocha, no qual o Ladeira falou, eu concordo, eu acho que nós deveríamos mudar, logicamente, numa conversa posterior, combinar sobre esse horário e respeitar o horário de início do negócio. Dentre os agradecimentos das águas aí, que lógico que não foi por nossa causa só, foi pedidos nossos sim, e eu acho que nós ganhamos para isso, para essa batalha, para que
pudéssemos melhorar, ou pelo menos tentar ajudar a melhorar. Agradecer também o poço artesiano que vai ser furado no Sanatório da Serra, com previsão também para janeiro. Aquela população lá, não desmerecendo as outras, mas que elas mais carentes de água do que qualquer uma dessas outras que foi citada. Mas parabéns para todas elas, afinal de contas, o direito é de todos igual, né? O senhor Darley colocou muito bem que o voto é direito de cada um. Isso com certeza. Nós somos 11 vereadores aqui. Se fosse direito de um só, simplesmente teria só um vereador e não 11. Somos 11 é porque o entendimento que não é nosso nem de Piraí, devido à população que existe, colocada a quantidade de vereadores, nós somos 11 para isso. E cada um de nós aqui, não importa com quantos votos fomos eleitos, mas o direito aqui é um só, é o mesmo. A única pessoa aqui que é diferenciada, o único vereador é o presidente, mas para conduzir a sessão e para tomar algumas medidas aqui dentro, administrativas. Mas o voto é o direito de todos aqui na mesma condição. Assim como Vossa Excelência se sente ofendido de achar que algumas pessoas falaram que algumas pessoas fizeram manobra, outras disseram que quem votou a favor pegou dinheiro. Então, as acusações são muitas. Quanto a Vossa Excelência, Maria Hermínio, vou dizer o seguinte, realmente o senhor tem razão. Houve algumas reuniões na sala da presidência para haver um entendimento se haveria uma mudança ou não. No ano passado, nessa mesma época, na eleição, eu fui favorável a 10%. E vim falando durante o ano que seria favorável a 10%, talvez 5%, talvez 20%. Só que nós não nascemos sabendo, nem acertamos toda. Nós temos o direito de mudar a hora que nós quisermos. Mas o senhor esqueceu de mencionar, na sua palavra, que ontem, quando nós saímos da sala da última reunião lá, que 6 foi favorável, mudar para 20%, o papel já estava pronto. Porque não houve tempo hábil de ir lá em cima da Procuradoria e fazer o papel. Quer dizer, então, essa determinação, ou foi de um ou de alguns, que eu não posso citar nome, não sei dizer, também já estava determinado que seria dessa maneira. E hoje, antes de começar essa sessão, foi tirado de pauta essa votação. E só voltou porque houve uma discussão muito grande para isso acontecer. Então, existe, sim, pessoas querendo manipular as outras. Eu não sou marionete. Estou votando a favor da permanência dos 40%, talvez com o mesmo entendimento que quando o senhor foi vereador anteriormente, o senhor colocou 40%, porque não era. Se eu não estiver enganado, era 30%, e o senhor votou para subir para 40%. Então, a sua opinião naquela época valeu, como valeu a de todo mundo aqui. Todo mundo tem direito de opinar. Nós temos direito do voto aqui, decidir o que a gente quiser. E temos que ser respeitados por isso. Isso não quer dizer que quem aqui é um melhor que o outro, não. O entendimento de alguns dessa vez foi favorável e outros contra. Isso não quer dizer que eu esteja errado, nem quem votou contra esteja certo. Nós temos que tentar ajudar o prefeito a melhorar, já que está ruim. Agora, existe, com CPI ou sem CPI, existem várias maneiras de fiscalizar o prefeito. Eu sou capaz de apostar que Vossa Excelência não sabe quantas obras estão sendo tocadas no município hoje. Né? Então, se fosse tão capaz assim, saberia responder tudo isso. E não sabe. Então, o senhor não queira dizer que as pessoas que votaram contra ou que mudaram têm que obedecer ao senhor ou a qualquer um, não. Nós aqui temos direitos iguais. Eu quero colocar que eu não preciso, eu não recebo dinheiro, eu não tenho ninguém na prefeitura, não tenho ninguém nesta casa, não indiquei ninguém, não faço acordo, porque eu não vim para cá para isso. Eu vim para fazer meu papel. O meu entendimento hoje é que deve permanecer os 40%. Meu entendimento hoje é que eu tenho que ajudar o prefeito. Cobrei dele a ausência dele nessa casa, cobrei dele a falta de comunicação dele.
Cobrei um monte de coisa dele. Tenho certeza que vai errar muito ainda. Mas também sei que já acertou bastante. Está devendo alguma coisa? Está precisando fazer um monte de coisa? Está. Mas reformou todos os postos de saúde. Fez um monte de obras de contenção já aí. Então resolveu um monte de coisa também. Junto com Gustavo Tutuca, junto com Pezão, ou junto com qual força for, está resolvendo. Nós temos água no Varjão agora à vontade, vai passar para Rosal. Se tem 4 obras paradas aí, não foi culpa dele. Talvez foi culpa da gestão passada, porque não contratou, não fez uma planilha decente. Que os contratados não conseguiram terminar a obra. Talvez tenha sido, talvez não. E se não fosse essa casa bater em cima lá e cobrar, que nós vereadores fomos, eu não sei quantos mais, fomos nas obras verificar lá, depois que as nossas visitas lá mudou muito a obra e melhorou, e por isso sim parou, teria feito uma porcaria de obras, igual tem a praça essa calçada da Barão de Piraí aí, que antes de terminar já tinha acabado, já estava toda destruída. Então nós temos que procurar ajudar o prefeito a melhorar, cobrar dele sim, e fiscalizar sim. Então não vai ser 40% ou 20% que vai dizer se o prefeito vai ter condições de ser um bom prefeito ou não, que vai fazer um bom mandato ou não. Mas cabe nós sim cobrar, discutir. Não temos que concordar com o prefeito todo, não. Digo que eu não sou marionete, votei favorável à permanência dos 40%, porque eu achei e me entendi que deve ser dessa maneira. Já votei 2 vezes contra o prefeito aqui, sozinho, eu e Alzimiro, porque achei que estava errado. E votarei quantas vezes preciso for contra ele se eu achar que está errado. Mas votarei todas a favor também que eu achar que devo votar. Foi para isso que eu fui eleito, para eu dar a minha opinião. Eu represento uma porcentagem da população de Piraí. Eu represento a todos, mas foi uma porcentagem que me colocou aqui. Vocês colocaram aqui porque eu confio em mim. Eu não dá tempo de eu sair na casa de todo mundo e perguntar o que eu devo fazer. Então eu tenho que agir pela minha cabeça. E é assim que eu vou fazer. Vou agradar a todos? Não. Vou acertar todos? Nunca. Mas vou tentar acertar cada dia. A cada dia da minha vida eu vou tentar acertar mais. O Alzimiro, ele fala de uma maneira que eu admiro muito, Alzimiro. Eu sei da sua vida, sei da sua luta, sei da sua honestidade, sei do quanto você luta por isso aí. Tenho certeza, igual o Eco falou aqui, que ninguém tem dúvida disso. Tá? Se uma hora ou outra a gente não concorda um com o outro aqui, isso é democracia. É assim que tem que ser. Mas temos que respeitar um ou outro aqui. Nós não podemos achar que essa casa aqui é nossa. Isso aqui não é casa nossa, não. Se fosse nossa, a gente fechava a porta e entrava quem a gente quisesse. Tem que tocar a campainha. Mas pode entrar quem quiser aqui, a casa do povo. Então nós temos obrigação, não estamos fazendo favor nenhum de lutar, de procurar melhorar as coisas, não. Não estamos fazendo favor nenhum, é nossa obrigação. Quem que o povo achar que deve voltar, se candidato for na próxima, vai voltar. Quem o povo achar que não deve, que não fez um trabalho bom, não vai te colocar de volta aqui. Agora, cada um tem a sua maneira de agir, cada um tem a sua maneira de trabalhar. E a minha é desse jeito. Já briguei, já vim aqui, já falei várias vezes, e vou falar todas as vezes que eu achar. Não tenho medo de nada, não tenho medo de retaliação, não tenho medo de coisa nenhuma. Eu sou apenas um peregrino que vim para Piraí e que hoje dei certo e quero morar aqui e vou continuar morando aqui o tempo que eu achar que devo. Provavelmente o resto da minha vida, e vou viver muito. Posso garantir isso. Ainda que não seja a vontade de alguns. Mas eu não tenho que ficar aí obedecendo a alguns grupos que tentam manipular. Porque, na verdade, houve uma manipulação, sim. Tá? Votei nos 40% e não estou arrependido, não. Essa é a minha opinião, o meu direito de votar. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Júnior Dentista. Boa noite, presidente, demais vereadores,
público presente, internautas. Essa talvez seja a minha fala mais estranha, assim, porque o que eu já pensei aqui nessas 2 horas de sessão não está no gibi. Vou começar comentando a fala do vereador Alzimiro, emocionado, emocionante. Eu acho que a democracia tem isso. Eu acho que o bonito da democracia é isso, o direito de votar, um lado vencer, um lado ser derrotado, e a opinião da maioria prevalecer. Eu acho que não pode ser dito aqui, nem tentar se manipular, é a questão da omissão, da continência. Gente, a gente teve 2 eleições para a mesa diretora, e as 2 eleições foram 6-5, com diferença mínima de 1 voto. Há 2 semanas atrás, eu votei para presidente o vereador Júnior Rocha. E nas redes sociais, dentro da casa, tinha o papo da manipulação do prefeito para o meu voto sendo vereador Júnior Rocha. 2 semanas depois, o vereador Júnior Rocha vota a favor de 20% para o remanejamento do orçamento. Aonde tem manipulação nisso? As 3 eleições que foram, as 3 votações que tiveram nessa casa, as 2 para a mesa diretora e hoje, 6-5. Vocês podem ver que não tem, nenhuma das votações foi com as mesmas pessoas. Então, aonde tem a manipulação? Se tivesse sido nas 3 votações, os mesmos 6, a gente podia falar em manipulação. Mas totalmente diferente. Então, aonde está a omissão? Aonde está a continência? Algumas coisas me soam um pouco estranhas. Em nenhum momento na discussão na sala da presidência, eu sempre fui a favor dos 40%. Porque eu acho que time que se ganha não se mexe. É meu primeiro mandato. Deu certo com o Tutuca 3 vezes, deu certo com o Pezão 2 vezes. E eu acredito que vai dar certo com o Luiz Antônio 1 vez. Por isso eu voto nos 40%. Mas ninguém que quis abaixar o remanejamento me falou, e eu dou direito, presidente. Eu sei que quebra o regimento, mas eu estou dando. Se algum vereador aqui pode levantar e falar qual foi o remanejamento do ano de 2012 e 2013, se ele utilizou os 40%, ou quanto ele utilizou, para me convencer que ele usou os 40% da maneira que for. Como ninguém se manifestou, ninguém sabe me dizer quanto foi o remanejamento. Então, se ninguém sabe, como é que quer abaixar? E se ele só usou 10%? E se ele só usou 20%? Eu tenho uma visão, já falei isso algumas vezes, vou continuar falando. Eu tenho as minhas ideologias, não consigo ter o desenvolvimento com as palavras que gostaria de ter. Se os meus pensamentos saíssem da minha boca, eu acho que eu ficaria satisfeito, mas não sai na totalidade. Toda vez que eu vou embora, até chegar na minha casa em Santanésia, eu penso mais 1 milhão de coisas que eu deixei de falar. Mas eu acho que a política que a gente vive hoje no nosso país, com esquemas na Petrobras, com mensalão, é porque a população que tanto cobra também não faz o seu dever. Porque se existe dinheiro para corrupção na política, é dinheiro para pagar políticos com interesses próprios e para pagar a população que vende o seu voto. A culpa é de quem? Eu vejo nos programas de televisão, CQC, Fantástico, todos os programas da Globo, sempre falando mal do político. É para ser assim? O bom político muda a vida das pessoas. E foi para isso que eu entrei na política. Agora é bonito bater no político. Às vezes o político fala mal dos políticos, ele se sobressai, é o bom. A gente já viu isso com o Collor, o caçador de Marajás, não deu certo, não funciona assim. Todo mundo tem o seu telhado. Então, acho que tem que ter mais responsabilidade. Já falei uma vez, vou falar de novo. Tem culpa? Ache-se o culpado e condene-se. Não acha? Parar de falar conversinha. Já recebi algumas críticas na internet. Sei que vou apanhar de novo. Tá bom. Mas a maioria dos que batem ali estão recebendo.
Infelizmente, ou seja, interesse próprio. Só que a grande parte da população não sabe disso. Temos aqui no plenário umas 10 pessoas. Infelizmente, vocês não vão poder levar minhas palavras, outras não vão ver na internet. Mas tem que começar por nós, como cidadão. Como cidadão. Dar o nosso exemplo como cidadão no nosso dia a dia. E parar de conversinha. Eu vim aqui para tentar ajudar meu município a melhorar. Falavam que era complicado. Muito interesse, muito jogo de interesse. E quem falou tinha razão. Não é para qualquer um isso daqui, não. Tem que ter estômago. Boa noite. Com a palavra o vereador Júnior Rocha. O senhor me permite falar aqui, presidente? Perfeitamente. Breves palavras. Boa noite, presidente, nobres colegas vereadores, público presente, servidores dessa casa, as pessoas que nos assistem pelo Web TV, a imprensa aqui também presente. Só para justificar o meu voto, como bem disse aqui o meu amigo pessoal, o nobre vereador Junão, estivemos juntos aqui em diversos momentos, né? Comungamos de ideias parecidas, e nesse momento, por exemplo, é o primeiro momento que estamos em lados opostos. Ele votando a favor dos 40% e eu votando a favor dos 20%. E acho que no meu direito. Confio no prefeito, gosto dele, sou amigo pessoal do prefeito, não tenho do que reclamar no tratamento pessoal para comigo, mas tenho ouvido sistematicamente aqui de diversos vereadores o contrário. Se estiver mentindo, quem está mentindo é quem está dizendo o contrário, né? Eu procuro trabalhar assim, de acordo com a minha consciência. Não votei a favor de 20% para ser contra o prefeito. Me posicionei a favor dos 20% para ser a favor da maioria dos vereadores que compõem essa casa. Como fui conduzido pela maioria para assumir, a partir de janeiro de 2015, o biênio 2015-2016, para presidir essa casa. Que, como bem disse o vereador Russo, tão somente para conduzir aqui as sessões e para tomar algumas decisões que pretendo, já disse aqui no dia da coisa, contar com a participação e a colaboração de cada uma de vossas excelências. Então, assim, eu não me posicionei influenciado por ninguém e nem contra o prefeito. Foi tão somente atendendo o desejo da maioria que, até aquele momento, em todas as reuniões que tivemos, citado pelo vereador Mário Hermínio, a maioria queria que fosse o remanejamento de 5%, 10%, ontem a gente, tanto conversar, chegamos ao entendimento de 20%. Então, eu quero só deixar claro uma coisa. Me posicionei a favor desta casa, dos vereadores, da maioria daqueles que entendiam que deveria ser assim. Boa noite, presidente, muito obrigado, era isso. Eu também vou justificar meu voto aqui, apesar do presidente só votar em caso de empate. Eu, dentro da minha sala, em todas as reuniões feitas, eu fui a favor de 10%, desde o ano passado, não foi nem 20%. Ontem, quando foi pedida a reunião, eu fui a favor de 10% junto com o vereador Charles. A minha opinião foi dar 10% para o prefeito. E ano passado eu também puxei o bloco para dar 10%. Votei a favor de 40% durante 8 anos do Tutuca aqui, com o Pezão eu não tive a oportunidade de trabalhar. Acho que só o vereador Mário Hermínio aqui, acho que nem o Alzimiro, né? O Alzimiro entrou comigo em 2005. Só trabalhamos com o Tutuca. E realmente, o meu voto de 10% ano passado e esse ano é justamente por isso. Porque eu trabalhei com o Tutuca, e o Tutuca, como o vereador Mário Hermínio e outros vereadores já citaram aqui, ele tinha uma aproximação, um diálogo melhor com os vereadores, com a casa. E ano passado eu procurei o prefeito, falei para ele do meu voto, que seria de 10%, por que seria 10%, e comigo não mudou em nada o tratamento, que seria por essa falta de comunicação. E não mudou em nada o tratamento. Esse ano a gente vem
conversando, no início do ano a gente estava conversando, eu pedindo com ele que melhorasse, porque a gente estava ouvindo aqui de todos os vereadores, quase todos os vereadores, reclamação que estava faltando isso, que estava faltando essa parceria, e mesmo assim não fiquei satisfeito com o tratamento. Por isso, votei 10%. Quero dizer aqui que não recebi telefonema do prefeito, não recebi nada também, eu não fui procurado por ele para conversar sobre isso também. E só justificar aqui que eu, desde 2009, quando assumi a presidência aqui, todos os dias que eu venho à Câmara, eu chego aqui 11 horas, 11h30 da manhã. Então, se a sessão atrasa aqui, pode ter certeza que não é culpa da presidência. Ou a gente está fazendo uma reunião como ontem, estávamos discutindo orçamento, hoje estávamos discutindo de novo o percentual aqui, às vezes vem um secretário, ou o prefeito, ou alguém da sociedade conversar com a gente, ou um empresário, porque quando eu não venho, comunico antes o vice-presidente para que assuma, quando tem um compromisso. Acho que 2 semanas atrás eu tive que levar minha filha ao médico, ela não estava bem, pedi com ele. Agora, todas as sessões que estive presente, eu chego aqui 11 horas da manhã. Então, esse atraso eu garanto que não é por culpa minha. Era só isso. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 8 de dezembro, do corrente ano, à hora regimental.